O telescópio Leviathan ou Rosse é um telescópio com 1,8 metros de abertura e foi o maior telescópio do mundo desde 1845 até a construção do telescópio Walker de 2,5 metros em 1917. O telescópio Rosse foi construído por William Parsons, terceiro conde de Rosse em sua propriedade, na Irlanda. William Parsons melhorou as técnicas de fundição, moagem e polimento de grandes espelhos telescópicos de metal e máquinas de moagem construídas a vapor para espelhos. Seu espelho de 90 cm de 1839 ficou feito em pedaços menores, antes de moer e polir. Seu sucessor de 1840 foi lançado em uma única peça. Em 1842, Parsons lançou seu primeiro espelho de 1,8 metros, mas fez outros 5 moldes, antes de ter 2 espelhos polidos. Os espelhos manchavam rapidamente. Com 2 espelhos, um poderia ser usado no telescópio enquanto o outro estava sendo repolido. O tubo do telescópio e a estrutura de suporte foram concluídos em 1845. O espelho tinha 5 centímetros de espessura e pesava quase 3 toneladas. Isso exigiu uma estrutura para suportar e evitar que o espelho deformasse sob seu próprio peso. O comprimento da caixa do tubo e do espelho é de cerca de 16,5 metros, incluindo o espelho que pesava cerca de 12 toneladas. O tubo era suportado na extremidade por uma junta universal, uma dobradiça com 2 eixos, o que permitia que o tubo fosse inclinado através de um grande alcance de altitude e também seja transformado em uma gama limitada de azimuth. A linha de azimuth era limitada a cerca de 1 hora pelas paredes de apoio que flanqueavam o tubo em seus lados leste e oeste. As paredes estavam a uma distância de 7 metros, 12 metros de altura e 21,5 metros de comprimento. Uma corrente e contrapeso mantinham o telescópio em equilíbrio, outra corrente com um guincho controlava a altitude. Um feixe de cremalheira e pinhão embaixo do tubo controlava o azimuth. Este feixe era conectado à parede de suporte oriental, onde podia mover-se em um arco circular para permitir que o telescópio mudasse de altitude. O tubo é de design newtoniano com ocular no lado ocidental. A baixa altitude, o observador tinha acesso à ocular de uma galeria de madeira que abrangia a distância entre as paredes e podia deslizar para cima e para baixo guias para seguir o telescópio em altitude. Uma gaiola na galeria se movia de lado para alcançar a ocular em azimuth diferente. Em altíssima elevação, eram utilizadas galerias curvas em cima da parede ocidental, que podiam ser movidas pela parede para seguir o telescópio no azimuth. O objetivo do telescópio era visitar novamente as nebulosas dos catálogos de Charles Messier e John Herschel. Esses catálogos listavam aglomerados de estrelas e nebulosas, e a questão era se estes últimos eram apenas grupos de estrelas não resolvidos ou regiões genuinamente nebulosas do espaço. Sendo resolvidas as estrelas, podem ser as primeiras galáxias a serem identificadas como tal. O telescópio de 6 pés permaneceu em uso até cerca de 1890. Após sua morte em 1908, o telescópio foi parcialmente desmontado e, em 1914, um dos espelhos com sua caixa de espelho foi transferido para o Museu da Ciência em Londres. As paredes permaneceram. O tubo, a segunda caixa de espelho e a junta universal sobreviveram. A construção do Leviathan, que levou quase 2 anos e implicou muitos contratempos, foi uma façanha surpreendente. No fundamental exigiu uma enorme fundição, criada no fosso seco que cercava o castelo, em que os fornos de turfa eram utilizados para aquecer 3 cadinhos de ferro,
cada um com 24 centímetros de diâmetro e contendo 1,5 tonelada de uma liga de cobre. O metal fundido era transferido por meio de guindastes para um enorme molde, onde era cuidadosamente arrefecido durante um período de 16 semanas. O próximo estágio era um processo laborioso e demorado de moagem e polimento. O espelho foi lançado com êxito, mas a superfície estava coberta de pequenas fissuras, com a largura de um cabelo de cavalo. A moagem continuou por quase 2 meses. A máquina trabalhava por uma parte do tempo da noite. O espelho foi então polido, e seu desempenho igualou as expectativas. Uma vez que o processo de polimento foi lento e o metal manchou rapidamente, foram construídos 2 espelhos, tornando possível que um fosse repolido enquanto o outro estava sendo usado para a observação. O tubo de madeira e a talha do telescópio foram fixados entre 2 paredes de tijolos. O movimento do tubo era controlado por correntes, pulis e contrapesos. Uma plataforma para observar objetos a baixa altitude foi construída no extremo sul das paredes. Para altitudes elevadas, uma longa galeria montada na parede oeste movia-se pelo espaço central para seguir o movimento lateral do tubo. Pelo menos 3 assistentes eram necessários para ajudar o observador, movendo o guincho. Há muito que os astrônomos reconheceram que quanto maior fosse o espelho do telescópio, mais luz poderia ser recolhida, permitindo que os objetos mais distantes fossem estudados. No momento da sua criação na década de 1840, era, de longe, o maior telescópio já construído, e continuaria sendo o maior telescópio do mundo por quase 3/4 do século, até que ele foi ultrapassado em 1917 pelo telescópio Walker no Monte Wilson, na Califórnia. Em 1908, o telescópio foi parcialmente desmontado. O tubo de paredes, a segunda caixa de espelho e a junta universal sobreviveram. Em 1914, um dos espelhos com sua caixa de espelho foi transferido para o Museu da Ciência em Londres,